Internacional vence em Montevidéu e está de volta, entre aspas, a Libertadores. O Inter vence e agora precisa apenas de um empate no jogo contra o Bahia para se classificar para as oitavas de final. Sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. Vamos lá, o Inter foi escalado com Antony, Brian Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel, Bernabei, Fernando, Bruno Henrique, Thiago Maia, Wesley, Alan Patrick e o Ricardo Matias. O Roger Machado mantém os três volantes, tá? Aí nós temos uma mudança e uma convicção do Roger Machado. A forma que o Roger Machado leu que os três volantes não foram um grande problema das últimas más atuações. Tanto que o Roger Machado mantém os três volantes, Thiago Maia, Fernando e o Bruno Henrique. Nome por nome. Mantidos. Só que muda ali o Ricardo Matias, né? E aí para mim vai um grande acerto do Roger Machado, mas a gente vai falar mais sobre isso depois. Ricardo Matias, então, começou como titular e o Internacional foi então com essa seguinte ideia de jogo. Para mim são dois tempos de jogo de Libertadores, tá? Para mim o primeiro tempo Internacional é melhor que o Nacional e no segundo tempo o Inter passa o que tem que passar em Libertadores. Primeiro tempo o Inter joga melhor que o Nacional, primeiro tempo o Internacional mostra garra, mostra vontade, mostra que entendeu seus erros, mostra que aprendeu com os erros, mostra que entendeu seu contexto, entendeu a situação, entendeu o perigo de não ganhar hoje e entrou querendo, entrou tentando, entrou em busca da vitória. No segundo tempo, o Inter sofre como é um jogo de Libertadores. No Uruguai, fora de casa, o Nacional com a derrota sendo eliminado nessa fase de grupos da Libertadores. E aí o Inter sofre, a famosa frase, o saber sofrer. O Inter pratica o saber sofrer no segundo tempo. E tá tudo bem. Tá? Eu acho que alguém pode dizer que o Inter piorou no segundo tempo, que o Nacional foi melhor no segundo tempo, mas eu acho que mesmo assim, eu acho que é aceitável pelo contexto, tá? É aceitável pelo contexto, é aceitável pelo bom primeiro tempo que o Inter fez. O primeiro tempo, então, que o Internacional sai ganhando por 1-0. O primeiro tempo que o Internacional começa melhor, né? Primeiro tempo em que o Internacional consegue criar as chances, consegue chegar, consegue finalizar. E aí o Ricardo Matias, no final do primeiro tempo, abre o placar. E aqui fica o destaque para Ricardo Matias. Para mim, o Thiago Maia hoje fez uma partida muito boa, bem diferente do que vinha fazendo. Para mim, o Thiago Maia fez uma partida hoje muito boa. E vale também destacar o Ricardo Matias, então, que marca o seu gol. No segundo tempo é isso. No segundo tempo, para mim, o Inter tem que saber sofrer. O Nacional atacou muito no segundo tempo, o Nacional chegou muito no segundo tempo. O Inter erra algumas situações defensivas em algum momento. Teve um lance que o Antony passou pro Fernando na saída de bola, cara. E aí o jogador do Nacional roubou a bola dentro da área. Se não é o Antony fazer um milagre naquele momento ali, o Inter poderia ter tomado gol. E aí coisas de Libertadores. Nacional chegando, o Antony tendo que defender, muitos gols perdidos do Nacional, muitas sinalizações perigosas do Nacional. Questões individuais, né? Acho que só o Bernabei foi abaixo hoje, tá? O Bernabei, ele não vem bem. O Bernabei não vem bem. O Bernabei hoje faz mais uma partida ruim, onde ele erra passes importantes, marca mal. Então o Bernabei tomou caneta hoje, né? Então é mais uma partida onde o Bernabei vai mal. O Bernabei não está em boa fase. Algo está acontecendo. Precisa se recolocar a cabeça no lugar, tá? Zaga do Inter hoje bem. Aguirre hoje fez uma boa partida mais uma vez, tá? Aguirre hoje faz uma boa partida. Mais uma vez, então, destaque para o Thiago Maia. Thiago Maia hoje jogou bem. É esse Thiago Maia de hoje que a gente quer. É esse Thiago Maia que jogou hoje que a gente quer no Inter. Thiago Maia querendo, Thiago Maia líder, Thiago Maia vibrante, Thiago Maia fazendo ali as jogadas com Alan Patrick, com Wesley, sendo importante. Thiago Maia em muitos momentos até na área, tá? Em muitos momentos dentro da área, avançado, né? O Fernando é quem ficou mais preso nas zagas. Em alguns momentos parecia até que o Fernando era zagueiro. Bruno Henrique e Thiago Maia já foram liberados. Então esse é o Thiago Maia que a gente quer. Wesley bem, acho que no primeiro tempo ele tenta fazer umas catimbas ali, alguma coisa de tentar cavar uma falta e tal. Mas bem, tá? Bem o Wesley também. O destaque tem que ser pro Ricardo Matias, né? Na verdade, eu destaco dois jogadores hoje. Para mim, Ricardo Matias e o Gustavo Prado. O Ricardo Matias, eu falei na live aqui segunda
que eu achava o Ricardo Matias melhor que o Luca, mas eu não achava que o Roger ia colocar o Ricardo Matias. Eu pelo menos não acreditei nisso. E o Roger Machado nos surpreende positivamente colocando o Ricardo Matias hoje. O Ricardo Matias fez uma baita partida. Personalidade, arrisca, vontade. Tá certo que ele perdeu uns 2 gols importantes no segundo tempo quando o Inter deveria ter matado o jogo, mas ele buscou, ele arriscou, acertou o posicionamento, se posicionou correto para receber no primeiro gol, fez tudo que a gente tem reclamado que os atacantes do Inter não têm feito. E se ele fez isso, como o Roger Machado pratica a meritocracia, ele deve se manter aí no time titular. Excelente partida do Ricardo Matias, ganhou um gol merecido. Ganhou, o que eu digo na verdade, ganhou vai parecer que não é mérito. Então deixa eu corrigir a frase. Fez um gol merecido, porque o gol foi muito mérito dele também. Então, Ricardo Matias marca, e podia ter marcado até mais do que um gol. Fica aqui, acho que o melhor jogador da partida. Mas também méritos por Gustavo Prado, que jogou muito bem hoje também. Gustavo Prado entra muito bem na partida. Gustavo Prado faz ele tá certo que ele perdeu um gol feito também. Ele fez tudo certo na jogada e só errou na finalização. Mas eu acho que o Gustavo Prado entra bem na partida, dá um toque ali diferente pro time. Se o Roger Machado não fosse com 3 volantes, eu acho que ele poderia colocar o Gustavo Prado como titular em vez do Tabata, hein? Não sei. Agora é ver se o Roger Machado mantém. Se o Roger Machado ir para o próximo jogo com 3 volantes, vamos entender que é assim o time do Roger. Não quer dizer que ele vai sempre, porque a gente viu o problema lá de ficar previsível. Porque o Roger Machado com 3 volantes, o que acontece? O Fernando é quase que um terceiro zagueiro. Tá? O Fernando ele é praticamente o terceiro zagueiro. O Bruno Henrique e o Thiago Maia é que ocupam mais a frente. Né? O Bruno Henrique e o Thiago Maia é que avançam. E o Alan Patrick fica ali no meio e tal, ajudando também os atacantes. E o Wesley, ele é aquele ponta, né? Os lados ali, direito, esquerdo. O Ricardo Matias, é interessante que o Ricardo Matias ele é o 9, mas ele não ficou preso. Ele flutuava, ele se movimentava. E isso é muito bom, tá? Para mim, primeiro tempo, então, bom do Inter. Melhor primeiro tempo do Internacional. No segundo tempo, o Inter tem algumas finalizações importantes. No segundo tempo, o Internacional tem boas chegadas. Podia ter matado o jogo, sim. Mata o jogo no último lance da partida, que é num contra-ataque, que aí o Aguirre pega o goleiro do Nacional desprevenido, até não foi para a área, muitas vezes os goleiros vão para a área, e o Inter faz. Mas o que eu quero dizer antes, né? Mas assim, o Inter correu o risco de levar o gol de empate? Correu. O Nacional foi melhor que o Inter no segundo tempo? Para mim é circunstancial. Para mim o fato do Nacional ter sido perigoso em muitos momentos, ou ter sido melhor do que o Inter no segundo tempo, é circunstancial. Tá? Para mim hoje cabe às circunstâncias. O Inter não foi medroso. Era o que a partida tinha para oferecer. O Inter precisou jogar daquele jeito. Aí beleza. Aí tá bom. Né? Aí a gente entende. Então acho que tem que se entender. Circunstancial, o Nacional ia finalizar. O Nacional estava sendo eliminado, né? E o Nico Lopes jogou muito bem, tá? Que partida do Nico Lopes, tá? Nico Lopes, olha, muito bom jogador tá jogando muito bem no Nacional. E olha que eu não sou dos fãs dele, que tem muita gente que quer Nico Lopes no Inter, não sou tão fã dele assim. Não, acho que, cara, repatriar é complicado, tá? Repatriando. Não sou desses que quer Nico Lopes no Inter, mas hoje ele jogou muito bem, né? Ele tem feito boas partidas lá no Nacional, fez gol contra o Bahia. Então, circunstancial essa melhora do Nacional no segundo tempo, ok? Como fica a situação do Internacional agora? Como fica a situação do Inter? Com o empate, o Internacional classifica. Para o Inter ser líder, o Inter teria que ganhar e torcer para o Atlético Nacional não ganhar, o Atlético Nacional perder do Nacional na última rodada, o que é bem difícil de acontecer, porque o Nacional já vai eliminado. É bem difícil de acontecer, mas eles ainda não têm vaga em Sul-Americana confirmada, né? Se o Inter ganha na última rodada, o Internacional vai a 11, o Atlético Nacional empatando com o Nacional na última rodada, o Inter já é líder. Então, um empate no Atlético Nacional e Nacional já deixa o Inter líder caso o Inter ganhe do Bahia. Mas se o Inter empatar, o Inter não tem como passar daí como líder, tá? Só vencendo e secando o Atlético Nacional. De qualquer forma, eu tô falando para questão de líder e vice-líder. De qualquer forma, no mínimo como vice-líder, o Internacional passa empatando ou ganhando. Dá um empate. O Inter teria que perder para o Bahia para ser eliminado. Ainda é uma decisão, ainda temos 90 minutos e tudo pode acontecer no futebol. O Bahia é um
baita time e que agora corre riscos de não se classificar, né? Corre riscos de não se classificar, ou vai classificar Inter ou vai classificar Bahia, não tem como classificar os dois. Então vai ser um jogão, tá? Vai ser um jogaço, mas que nós vamos... Acredito que vai dar Inter, tá? Acredito que vai dar Inter. Tamo junto. Então ficam os dois destaques pra mim. Ricardo Matias e Gustavo Prado são destaques da noite, tá bom? Talvez até mais o Ricardo Matias, porque a tendência é que ele já siga como titular.